Você acredita que um sonho pode sobreviver a qualquer desafio, até mesmo a falta de dinheiro para salvar a vida de quem se ama? É exatamente o que este senhor descobre quando, aos 75 anos, vê seu talento musical virar a única esperança para uma cirurgia urgente. Mas o que ele não esperava era a chegada de um estranho com um pedido que mudaria tudo. Antes de começarmos, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma parte dessa história emocionante. Agora, vamos ao vídeo. Caio Serrano, um aposentado de mais 75 anos, descobre-se na obrigação de tocar seu antigo violoncelo nas ruas para tentar levantar dinheiro e bancar uma operação vital, salvando a saúde de sua esposa doente. Em um certo momento, surge um indivíduo segurando um objeto, exigindo que ele pare imediatamente, mudando o destino do casal para sempre. O sol mal despontara naquela segunda-feira, mas Caio já estava de pé, afinando o violoncelo para iniciar mais uma jornada. Em seguida, preparou um café simples e levou numa bandeja até o quarto de Iris, sua esposa. Assim que ele entrou, ela sorriu, recebendo também os comprimidos diários que ele nunca deixava de levar. Enquanto Iris saboreava o de jejum, Caio executava alguns acordes em seu instrumento. Naquela manhã, a melodia não foi diferente. Tomou conta do ambiente e a expressão no rosto dela transbordava serenidade. Ela fechou os olhos e mergulhou na música. Ao concluir a peça, Caio avisou que precisava sair. Iris franziu o senho, dizendo que ele deveria repousar e não forçar tanto a coluna. Afinal, tirar um dia de folga não seria um grande problema. Cada dia extra tocando nas ruas é um dia a menos que você fica presa a essa cama, rebateu o homem, ressaltando que não podia abrir mão de ganhar dinheiro. Depois, beijou a testa da amada e garantiu que tomaria cuidado. Porém, Iris estava enganada. Justamente aquele dia mudaria o futuro do casal de um jeito imprevisível. Caio embarcou no ônibus, partindo do subúrbio rumo à região central da metrópole. O coletivo estava abarrotado de gente, cada qual absorto em seus próprios problemas. Ele procurou o assento prioritário e avistou um adolescente acomodado ali ao lado de sua mãe. Com educação, solicitou o lugar, justificando que não suportaria a viagem de pé devido às dores nas pernas, além de carregar o volumoso estojo do violoncelo e uma mochila pesada. A mulher, contudo, argumentou que o filho acordara com uma forte enxaqueca e precisava permanecer sentado. Mesmo desconfortável, Caio preferiu não prolongar a discussão. Quando se afastava, ouviu a mãe resmungar: "Nossa, que senhor folgado!" Ele optou por ignorar, pois ainda nem era meio da manhã e já estava habituado a comentários assim desde que começara a se apresentar nas calçadas. Chegando ao centro, o idoso buscou seu ponto habitual e acomodou a capa do violoncelo no chão. Ali passaria muitas horas, tocando para o fluxo incessante de pessoas que transitavam apressadas pelas avenidas. Ele conferiu a afinação uma última vez, lançou um olhar rápido ao redor e iniciou a primeira música do dia. Apesar do ruído dos carros e da pressa dos pedestres, aquele canto da rua era onde ele mais sentia a pulsação da vida. As notas que soavam de seu instrumento reverberavam pelos quarteirões, atraindo a atenção dos transeuntes mais atentos. Alguns se detinham por poucos instantes. Outros depositavam moedas ou pequenas doações, demonstrando gratidão. Para Caio, aqueles estranhos que escutavam sua arte a céu aberto representavam o mais próximo que ele havia chegado de realizar o sonho que nutria desde moço: conquistar reconhecimento como músico. O dia correu rápido, como sempre ocorria, e ao final do expediente improvisado, ele recolheu as doações recebidas. Assim que o entardecer se aproximou, Caio reuniu as cédulas e moedas que juntara ao longo do período, um total de $44, além de um pequeno lanche deixado por um estudante. Embora não fosse muito, ele aceitou com humildade, já que houve ocasiões em que retornara com ainda menos. Quanto ao lanche, ele já tinha em mente qual morador de rua iria apreciar aquela comida.
Sentindo-se cansado, guardou o violoncelo e se preparou para voltar para casa, sem suspeitar de que aquele fim de tarde lhe traria uma surpresa. Com a luz do sol se dissolvendo no horizonte, Caio repousava os braços, prestes a partir, quando um rapaz se aproximou segurando um celular em riste. O músico notou que vinha sendo filmado desde sua última canção. Antes que pudesse falar algo, o jovem retirou uma nota de valor considerável do bolso e a estendeu para ele. Senhor, aqui está. Serve assim ou quer mais? Ele esboçava um sorriso afável, exibindo $50 por na mão. Os olhos de Caio brilharam diante daquele gesto tão solidário. O desconhecido apresentou-se como Gustavo e contou que era amante de boa música, seguindo uma infinidade de artistas, mas que jamais escutara antes a composição executada por Caio. Onde o senhor a aprendeu? Inquiriu intrigado. Ouvi primeiro dentro da minha própria cabeça, quando eu ainda era adolescente, respondeu o idoso, provocando curiosidade no jovem. Caio revelou ter composto diversas canções ao longo de sua vida, selecionando as melhores para gravar um álbum simples, viabilizado com a ajuda de um antigo amigo. Nada grandioso, somente sua voz e o violoncelo, mas as vendas ocasionais na rua serviam para complementar a renda. Gustavo ficou impressionado e quis saber como o idoso aprendera a tocar tão bem. Caio explicou que o pai dele tinha uma loja de instrumentos e que, desde a infância, ele possuía uma espécie de dom. Bastava brincar alguns dias com um instrumento novo para conseguir reproduzir qualquer melodia de ouvido. Nunca me tornei famoso, ele confessou, mas conquistei a parceira da minha vida com meu talento. Aquela composição que você escutou foi a primeira que compus para ela. Gustavo captou a carga emocional naquela lembrança, porém mudou de assunto rapidamente. Que tal um café, senhor? O aposentado concordou e comentou que o dia tinha sido frutífero, pois iria para casa com $2,94. Gustavo fez as contas e concluiu que, se não fosse por sua doação, Caio terminaria a jornada com bem menos da metade desse valor, após horas de trabalho nas ruas. E o pior, alguém com tamanha habilidade. Na cafeteria, Gustavo pediu um cappuccino e um pedaço de bolo, ao passo que Caio tomou apenas um expresso. Não iria gastar além do necessário, pois à noite pretendia cozinhar para si e para Iris. Gustavo notou o carinho com que o idoso falava da esposa e sentiu confiança para compartilhar também um capítulo de sua própria história. Gustavo explicou que havia sido casado com a mulher mais especial que já conhecera. Ela foi tudo para ele, mãe de seus filhos e motivo de sua maior inspiração. Contudo, um grave acidente de carro tirou-lhe a vida enquanto ele estava ausente, viajando a trabalho. Ela permaneceu horas em cirurgia e Gustavo não pôde chegar a tempo. Quando finalmente retornou, já era tarde demais. Desde então, ele carregava uma culpa imensa por não ter estado presente no momento crucial. 1000 vezes se perguntara: e se eu tivesse ficado na cidade? E se eu tivesse chegado antes? Caio aconselhou o jovem a não se prender a conjecturas sobre o que poderia ter sido, pois isso não traria nada de construtivo. Ele comentou que ele e Iris jamais conseguiram ter filhos, apesar de muitas tentativas. Em certos momentos, chegaram a cogitar a adoção, mas nunca levaram o plano adiante. De vez em quando ainda pensavam: e se tivéssemos adotado uma criança? Ela poderia nos ajudar agora. Mas remoer isso não resolveria seus problemas. O passado não se refaz. O que me resta é lutar pela vida da minha esposa, ponderou Caio, com a voz serena e cheia de firmeza. Gustavo prestava atenção a cada palavra do idoso. Ele estranhou quando Caio mencionou que precisava manter sua esposa viva e acabou perguntando se estava tudo sob controle. Ao ver o olhar de hesitação do músico, Gustavo se desculpou pela curiosidade exagerada. Contudo, Caio resolveu abrir o coração, visto que também tinha ouvido a história dele sem julgamentos. Caio começou a recordar que, desde jovem, auxiliava o pai na loja de instrumentos. Crescera imerso entre violinos, pianos e guitarras, um paraíso para qualquer aspirante a músico.
Certa dia, enquanto atendia um cliente, uma moça de sorriso cativante entrou na loja, procurando um violoncelo. O rapaz se atrapalhou todo, como se tivesse perdido a noção do que fazia. Chamava-se Iris, e assim que trocaram palavras sobre artistas como Nat King Cole, Billie Holiday e Ray Charles, Caio soube de imediato que estava apaixonado. Não demorou para que fossem vistos juntos por toda parte, vivendo um romance transbordante de afeto. Durante o noivado, Iris recebeu o diagnóstico de um distúrbio que lhe dificultaria gerar filhos. A notícia foi devastadora para o casal, que sonhava em aumentar a família. Eles tentaram diversos tratamentos, sem sucesso. 50 anos se passaram, e aquele mesmo problema agora assumira uma forma mais agressiva, afetando o sistema imunológico de Iris. Era preciso juntar $39 mil para o procedimento cirúrgico que poderia salvar sua vida. Com uma pensão modesta, Caio não encontrava alternativas. Porém, não pretendia desistir. Decidiu, então, recorrer à música, tocando diariamente ao ar livre, na esperança de cada moeda fazer diferença contra o relógio apertado. Passaram-se cerca de 15 dias para Caio conseguir acumular $800. Ainda faltava muito para alcançar a quantia colossal, mas mesmo assim, ele enxergava um sopro de otimismo. Gustavo, porém, notou que naquele ritmo, seriam necessários anos para atingir os 39 mil. É tempo demais para alguém doente, ainda mais numa idade avançada, protestou. Caio tomou um gole do seu café e confirmou. Mas ela é forte, e eu rezo para que isso baste. Temos de acreditar. Nessa parte ele não tinha dúvidas. Se depender dele, não abandonaria sua companheira de toda a vida. Gustavo chamou o garçom para encerrar a comanda e lançou um olhar penetrante em Caio. Ao se despedirem, o músico seguiu até o ponto de ônibus enquanto o rapaz seguiu a pé, ponderando sobre toda a conversa. Em casa, Gustavo recostou-se no sofá e evocou as lembranças da esposa falecida, refletindo que, embora desfrutasse de sucesso profissional e privilégios, nada preenchia aquele vazio. A relação com seus filhos desde então também nunca mais fora a mesma. Ao relembrar as palavras de Caio sobre não ficar preso a arrependimentos, percebeu que ainda poderia reconciliar-se com a família e tocar a vida adiante. Já era noite fechada quando Caio regressou ao lar. Fechou a porta com cuidado e foi direto até uma velha caixa de metal sobre a prateleira da sala, onde depositou o dinheiro obtido no dia. Iris repousava na cama, distraída com um livro. Ao vê-lo, ela largou a leitura e comentou que se preocupara com a demora. Foi tudo tranquilo, meu amor. Só me atrasei conversando com um admirador, contou Caio, rindo de si mesmo. Logo após, mencionou com orgulho. Consegui mais uns trocados para o nosso objetivo. Os olhos dela brilharam, mas lágrimas despontaram em seguida. Com a mão sobre a dele, Iris disse: agradeço tanto o que você faz por mim, mas não quero que sua vida se esvaia assim, por alguém que talvez não resista muito. Ele a fitou em silêncio, depois declarou: enquanto eu estiver de pé, tocarei minhas cordas até meus dedos não suportarem mais. E se isso acontecer, cantarei sem instrumento, até minha voz falhar. Você entende? Nada me fará parar. Iris sabia que aquelas palavras vinham do fundo do coração. Eles se abraçaram e, deitados, ela rapidamente pegou no sono. Caio, por sua vez, ficou por um tempo olhando a lua, rezou baixinho e só então adormeceu. Algumas semanas mais tarde, Caio se apresentava no mesmo lugar de sempre. Ao concluir uma melodia, notou a aproximação de alguém familiar, Gustavo. O jovem pediu que ele interrompesse a performance e entregou um envelope ao idoso, que, sem entender, perguntou do que se tratava. Então Gustavo começou a explicar que trabalhava em uma produtora especializada em lançar artistas. Não tinha poder absoluto, mas tinha acesso a quem mandava. E tocado pela história de Caio e impressionado com a força de suas composições, decidiu mostrar ao chefe uma gravação que fizera dele.
Como resultado, o executivo se apaixonou pela música e levou o material a um intérprete famoso que a empresa assessorava, antes que qualquer concorrência descobrisse aquele talento escondido nas ruas. Dentro do envelope, havia um contrato propondo a aquisição parcial dos direitos autorais de 7 faixas compostas por Caio. O valor inicial ofertado já cobriria integralmente a operação de Iris, com sobra, além de garantir ao idoso um percentual sobre cada execução das canções, pelo resto da vida. Se Caio estivesse de acordo, bastava assinar. Tomado pela emoção, ele mal conseguiu segurar a caneta. Seu pensamento voou imediatamente para a esposa e, sem hesitar, rubricou cada página, lágrimas nos olhos. A voz embargada e as mãos trêmulas evidenciavam sua alegria ao imaginar Iris finalmente livre de perigo. Antes de correr para casa e contar a novidade, Caio prometeu tocar a música que Gustavo escolhesse. O jovem pediu uma canção de Ella Fitzgerald, a artista predileta de sua falecida esposa. Assentindo, o idoso começou a dedilhar as notas no violoncelo, visivelmente emocionado. Enquanto ouvia, Gustavo sentiu as batidas do coração se misturarem às lembranças de um passado feliz. Cada acorde trazia a sensação de estar dançando novamente com a pessoa que tanto amara. Ao fim, ele abriu os olhos, respirou fundo e apertou a mão de Caio. Gustavo sentia um peso sair de suas costas. Decidido a se reconciliar com a vida e com seus filhos, percebeu que as recordações da esposa não precisavam ser um fardo, mas um tesouro de amor. E naquele futuro que se desenhava, Caio e Iris teriam lugar não apenas como amigos, mas como inspirações. Finalmente haveria recursos para a cirurgia que poderia prolongar por muitos anos a vida daquela mulher especial, abastecendo a chama criativa de seu talentoso marido. Se você apreciou esta história, deixe seu like e considere assistir a outro vídeo que surgirá na tela, pois ele também pode tocar seu coração. Um ótimo momento de reflexão e até a próxima.